Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao meu canal. Aqui eu falo de design de maneira simples e descomplicada. E o vídeo de hoje vai ser uma atualização de um vídeo que eu publiquei há um tempo atrás, falando sobre a ferramenta Auto Layout do Figma. Só que como eu aprendi algumas coisas de lá para cá, e também houveram atualizações na ferramenta, eu quero fazer uma atualização do vídeo explicando tudo o que você pode fazer com a Auto Layout, pelo menos as ferramentas mais básicas até o intermediário ali. E para a gente entender um pouco sobre como funciona a Auto Layout, eu quero falar para você aqui que se eu pudesse resumir a ferramenta em uma frase, seria uma ferramenta de definir espaçamento entre objetos. E para ficar mais claro isso para você, vamos aqui para a tela do meu computador. Eu vou criar duas elipses aqui com a tecla de atalho O, criei a primeira, O, criei a segunda, certo? Eu quero criar um alinhamento e relação de espaços entre esses dois elementos. Vou selecionar os dois e apertar a tecla de atalho Shift A. Caso você não queira fazer isso, você pode apertar Ctrl Shift G para desagrupar. Com os dois selecionados, botão direito e ferramenta Auto Layout. Eu prefiro sempre o atalho porque torna o processo um pouco mais eficiente. E perceba que aqui na minha janela à direita apareceu aqui Auto Layout e está um espaçamento de 111. Nesse caso aqui eu vou mudar para 50 e já criei a relação entre esses dois objetos. Eles estão alinhados horizontalmente ali e com 50 de espaçamento. Isso quer dizer que se eu pego esse elemento aqui, esse objeto, e diminuo ou aumento o tamanho dele para, sei lá, 50, eu mantenho eles relacionados e com o mesmo espaçamento aqui, ó, de 50 pixels que eu defini. A gente pode arrastar aqui e ver, ó. 50, 50, show de bola. Mas uma coisa que você consegue fazer facilmente aqui no Auto Layout é mudar a direção dos seus elementos, da combinação de elementos. Por exemplo, aqui está horizontal, mas eu posso mudar facilmente para vertical, certo? Ele faz uma aproximação do que faz mais sentido. É vertical ou horizontal? Se eu apertar aqui o Ctrl Shift G, esse elemento está aqui do lado e seleciono os dois Shift A, ele vai fazer essa relação horizontal. Se acontece o contrário, por exemplo, esse aqui, eu aperto Shift A, ele faz a relação vertical. Só que vamos fazer com texto para ficar mais fácil e tangível para a gente. Vou criar aqui primeiro o título, tamanho 40, e vou criar aqui um menino chamado parágrafo, que vai ser tamanho 20. Só que nesse caso não vou usar um parágrafo só. Vamos colocar aqui parágrafo 01, vamos colocar aqui parágrafo 03 e vamos colocar aqui embaixo, vamos colocar aqui embaixo o parágrafo 02. Vou selecionar todos eles e apertar Shift A para acionar o nosso Auto Layout e o espaçamento vai ser de 30, por exemplo. Só que, putz, eu percebi agora que o parágrafo 02 está abaixo do parágrafo 03. O que eu posso fazer aqui, não precisa desfazer o Auto Layout para fazer de novo. Você vai clicar aqui no parágrafo 02 e apertar a seta direcional para cima, para ele subir. Apertamos, subiu para cá. Eu poderia fazer de seu primeiro? Poderia. Só utilizando a seta direcional para cima e para baixo, caso você queira que desça. No horizontal acontece a mesma coisa, tá? A gente pode mudar aqui a disposição. Clica e seta direcional para os lados, tá? Direita e esquerda. Se eu quero que seja para cá, eu uso o esquerdo. Se eu quero que eu seja para cá, vai ser o direito. Fácil, fácil. Mas outra coisa que você consegue fazer facilmente no Auto Layout é a criação de botões. Vamos fazer o seguinte. Como é que muita gente cria botões no Figma? Ou cria um retângulo, dá uma cor para ele, sei lá. Vamos criar aqui uma cor vermelha e colocar esse elemento dentro desse. Como ele está atrás, eu vou apertar a tecla de atalho Ctrl Shift, abre colchete. Vou alinhar aqui os dois horizontalmente e verticalmente com a tecla de atalho Alt H e Alt V. H no caso é para horizontal e V para vertical. E apertar Ctrl G. Só que aqui a gente vê um problema muito claro. Que se eu pegar esse parágrafo 02 e aumentar o tamanho dele para, sei lá, parágrafo muito bonito. Perceba que já deu um problema porque o alinhamento dele estava à esquerda e não ao centro. O que a gente teria que fazer? Chegar aqui, aumentar, clicar no outro, fazer o alinhamento de novo e dar um mega trabalho caso você queira editar. Uma coisa que é muito interessante é que quando a gente busca processos de design, é importante que a gente pense, sempre tenha em mente que fazer processos não destrutivos. Por quê? Se você precisar editar, o custo de edição é muito alto, porque o que acontece? Muitas vezes a gente olha para o layout e fala assim, caraca, eu mudaria tal coisa. Só que o custo de alteração é tão alto que a gente aceita uma coisa que é menos do que o ideal. Olha que coisa, por preguiça muitas vezes. Então o que a gente faz? Utiliza recursos para que torne processos não destrutivos. Nesse caso aqui é péssimo, porque não quero o botão com o tamanho 20, eu quero o tamanho 16. Putz, ele estava alinhado à esquerda, como é que faz agora? Então, uma maneira bem mais simples de você fazer isso é o seguinte, vamos desagrupar aqui com Ctrl Shift G, vou pegar só esse texto aqui, apaga esse moço, com esse texto aqui, não só o Auto Layout serve para poder definir o espaçamento entre objetos, mas também cria relação com o próprio objeto e os seus espaçamentos internos. Vou apertar aqui, ó, Shift A para criar o nosso Auto Layout, já se tornou um frame isso aqui, vou criar um fio para esse frame, vai ser o nosso vermelho aqui, ó. Show de bola. Aqui eu vou colocar a cor branca
vou fazer o seguinte, perceba que ele já deu automaticamente um espaçamento interno de 10, só que eu consigo editar esse espaçamento para, sei lá, 15 do lado direito, 16 do lado esquerdo, cima e embaixo. Aqui eu vou zerar esse espaçamento entre elementos, porque não tem nenhum elemento para poder espaçar. Vou clicar aqui para poder acessar as opções de alinhamento e de padding. Por que alinhamento que eu não falei antes? Que é o seguinte, a gente pode clicar nesse frame e, pô, ele está alinhado ao topo, eu quero que seja tudo centralizado. A gente vai chegar aqui em alinhamento e marcar no centro. Aqui os outros não fazem diferença porque está na disposição horizontal, certo? Então, tanto faz onde é que está aqui. O importante é o alinhamento horizontal deles. Aqui serve para a mesma coisa. Eu quero que seja centralizado, que a gente tem 3 opções nesse caso aqui, que é alinhado à esquerda, ao centro e à direita. Há um tempo atrás, o Figma tinha uma forma de facilitar essa disposição, que era com um atalho. Você apertava apenas uma tecla e ele já fazia esse alinhamento. Hoje em dia você tem que clicar ali e definir o seu espaçamento. Vamos voltar aqui para o botão. Cliquei em alinhamento e espaçamento interno, que é o nosso pad, e vou fazer o seguinte, eu quero que o espaçamento lateral seja de 20, então eu coloco para a esquerda 20, coloco para a direita 20. Eu quero que o espaçamento aqui ele seja igual a 15 ou a 12, porque como o tamanho da caixa do texto é um pouco maior do que o texto visual, eu preciso equilibrar essa balança colocando um pouco mais para baixo, como eu fiz aqui. Então vê se você percebe essa diferença. 12 e 10. Qual parece estar mais equilibrado. Então, aqui a gente conseguiu criar um equilíbrio bem interessante aqui. E se eu precisar editar para parágrafo muito bonito, para parágrafo 01, a gente está fazendo da maneira certinha, de uma forma que a gente editar não cause tantos problemas assim. Show de bola. Outra coisa que é interessante a gente falar aqui sobre o auto layout é a disposição dos elementos. Por exemplo, eu criei esses aqui, vamos colocar só o parágrafo 1, certo? Horizontalmente, ele está alinhado ao centro vertical, show de bola, e defini um espaçamento de 30. Só que vamos imaginar um cenário onde eu preciso colocar isso aqui no frame de tamanho 300. Vamos imaginar assim, isso aqui no frame tamanho 300. Vamos aumentar um pouquinho para ficar mais interessante, 500. Show de bola. Só que eu quero um item alinhado à esquerda, total à esquerda, numa margem de, sei lá, 35 ou 40, vamos colocar 40. Show, 40, margem de 40. Eu vou só colocar uma régua aqui para a gente conseguir enxergar certinho, certo? Aqui vem para cá, 40, show de bola. Eu quero esses dois elementos nos dois extremos do meu frame aqui. O que eu vou fazer? Eu poderia desfazer o auto layout e colocar esse elemento aqui. Poderia, só que aí você teria o trabalho de fazer o alinhamento na mão e caso você mude uma configuração do texto, por exemplo, eu quero mudar esse aqui de 40 para 32, ele está alinhado ao topo, então já desalinhou com o outro. Hércules, mas você pode clicar aqui para manter o alinhamento dele ao meio. Show de bola, eu posso fazer isso e colocar o alinhamento dele ao meio. Só que você, nesse caso, pensando assim, você está dificultando o processo com ferramentas que já resolvem esse problema, que é o seguinte, a gente vai selecionar esses dois elementos, Shift A, e não vou colocar ele com esse tipo de disposição, porque se eu mudo o tamanho, vamos imaginar aqui, ó, mudei para 40, o espaçamento continua o mesmo e joga ele para fora. Então o que eu faço? Ctrl Z, vamos voltar. Nesse espaço aqui eu tenho duas opções. Posso chegar aqui e digitar Alto, que agora ele vai definir como Space Between, ou seja, espaçamento entre o espaço. Ou seja, se eu chego aqui e mudo para 50, ele manteve os dois fixos, as laterais. Ou você pode chegar aqui, ó, clicar no nosso espaçamento, onde estava package, dessa forma aqui, que o espaçamento é definido por você na mão, você muda para Space Between, que nesse caso, ele brinca com a parada chamada Resizing do Figma, que é essa opção aqui, ó, Constraints em Resize. O que acontece? A gente pode definir que os elementos eles têm um tamanho a partir do conteúdo que está dentro dele ou a partir de um tamanho fixo. Pelo menos esses são os principais, certo? Aqui está como um tamanho fixo porque está left nesse caso, né? Perceba aqui, ó, fixed. Eu posso mudar isso para Hug Content, ou seja, o conteúdo vai ser abraçado pelo que tem no conteúdo. Cliquei em Hug Content. Aqui eu consigo mudar o espaço entre esses dois elementos, mas não é isso que eu quero. Então o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui de novo, Space Between, e definir meu espaçamento. Eu posso definir tanto aqui, sei lá, 400, definir na mão, ou eu posso chegar aqui e definir assim, ó, arrastando até aqui, 420. Aqui eu vou alinhar ao centro, show de bola, fechou. Só que além dessas duas opções que eu falei, que é o Fixed e o Hug Content, a gente também tem o Fill Container, ou seja, a gente vai ter um preenchimento automático do container, o espaço que está abraçando o nosso elemento. E para a gente entender isso, eu vou fazer aqui uma combinação de auto layouts. Eu tenho esse primeiro auto layout aqui e tenho esse outro auto layout aqui. Vou tirar essa cor vermelha porque está ardendo meu olho. Vou tirar aqui, vamos colocar um azul, beleza? Esse azul aqui mesmo. Show de bola. Eu vou selecionar esses dois frames e vou apertar Shift A para eles conseguirem ter um tipo de relação.
E aqui o que eu posso fazer? Vamos lá. Se eu precisar aumentar o tamanho desse auto layout para caber de novo, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Eu quero que caiba nesse espaço inteiro da margem aqui. Eu vou alinhar um à esquerda e vou tentar jogar o outro à direita. Só que aí a gente não está aumentando o tamanho dos itens internos dele. Para fazer isso, tem um macete muito interessante que é o seguinte. Tecla Enter, porque eu quero selecionar todos os elementos dentro do auto layout. Ao invés de chegar aqui, clico, Shift, clico no outro, porque se tivesse 40 objetos, você teria que clicar 40 vezes. Então, de novo, a gente está pensando em eficiência, agilidade ou de pensar de a ferramenta ajudar a gente a não atrapalhar. Então, o que a gente faz? Selecionei o frame, Enter para selecionar os elementos internos ao frame e vou fazer o seguinte, onde está essa opção Hug Content, eu vou clicar e marcar como Fill Container, ou seja, o container vai ser preenchido com as informações que eu colocar aqui. Perceba que comeu aqui um pouco do parágrafo bonito, porque ele está fazendo uma disposição 50-50, ou seja, 50% do espaço que a gente definiu aqui, ó, no H, 336 pixels, tá 50 para um lado, 50% para o outro. O que a gente pode fazer? O nosso objetivo era conectar esse com esse, ele pegou o espaçamento de 420 e dividiu por 2 de maneira muito automática, que aqui no caso vai dar o espaçamento de 210 para cada um, só que a gente não precisou calcular isso, que em teoria a gente teria que fazer isso aqui, ó, criar um retângulo daqui para cá para ver quanto é 420 dividido por 2, tem que fazer um elemento com esse, pega o texto, coloca aqui, joga para frente, não sei o que lá, colocou a cor, pega o outro, joga aqui para o lado, putz, Éricles, mas a gente descobriu uma coisa aqui que está errado. Não vão ser duas colunas, vão ser 3. Como é que faz? Chega aqui, marca o negócio, 420, agora divide por 3 e tal. Tem uma maneira muito mais fácil de resolver isso. Chegou aqui no nosso auto layout que foi montado, eu vou clicar nesse elemento 2 vezes, eu só preciso selecionar um e vou apertar Ctrl D, porque o Fill Container ele vai ser para todos os elementos dentro do auto layout. Aqui vai estar cortado porque não tem espaço para ele, realmente não tem o que fazer. A gente vai diminuir aqui para, sei lá, 14 e ao invés de parágrafo muito bom vai ser o parágrafo 02 ou 01, sei lá, tanto faz. E se eu quiser colocar 4, 5, 6, 8 elementos, ele vai fazer essa divisão de maneira bem simples. Só que, Éricles, está um negócio ali mal espaçado, coisa e tal. O que você pode fazer? A gente vai selecionar todos os elementos de novo e colocar o Fill Container não só para o horizontal dele, mas também para o vertical. Cheguei aqui, cliquei, Fill Container. Pronto. Se eu quiser aumentar o tamanho disso aqui, todos vão acompanhar o tamanho. Você não consegue perceber porque está tudo da mesma cor, né? Vamos mudar. Aqui vai ser assim, aqui vai ser assim. Aqui vai ser mais escuro ainda e vou trazer para baixo. Show de bola, ele acompanha certinho. Eu quero que fique centralizado. Enter, selecionamos todos aqui e vou colocar o alinhamento ao centro. Show de bola? Aqui, nesse caso, eu poderia zerar todos os espaçamentos internos, porque como eu estou definindo a largura e a altura, tanto faz ter ou não esse espaçamento. Só vai ser interessante para a gente em um caso. Vamos zerar aqui e vamos aumentar o tamanho. Se eu digito aqui, ó, parágrafo, não sei que lá, e continuo digitando, primeira coisa, você percebe que aí vai até o infinito, né? Porque esse elemento, ele tá como Hug Content, ele vai até o infinito mesmo. Então, o que a gente pode fazer para limitar ele? Duas ações bem simples. A gente vai clicar no texto, porque perceba, a gente tem o texto, a gente tem um auto layout que abraça esse texto e o auto layout que abraça esse conjunto aqui. É simples de entender, é só você imaginar uma caixa. Tem uma caixa que a gente está chamando de auto layout e dentro dela tem um texto. Olá, texto, tudo bem? Aí dentro dessa, fora dessa caixa tem outra caixa maior com uma caixa parecida com essa, que se chama parágrafo 2. Então, um monte de caixa aqui, bacana, show de bola. Então, o que a gente tem que fazer para esse texto aqui, colocar ele como Fill Container. Onde está Hug Content aqui para o espaçamento horizontal, a gente coloca Fill Container. Só que perceba que ele foi até os limites do meu elemento. Então, o que eu faço? Selecionei o texto, vou apertar Shift Enter para poder selecionar o que está fora dele. E agora eu coloco o meu espaçamento lateral. 10. Show de bola. Só que nesse caso, como ele está Fill Container, ele não vai respeitar a altura do elemento. Nesse caso, o que a gente poderia fazer é, onde está Fixed, a gente coloca como Hug Content. Beleza? E para os outros, a gente mantém o Fill Container. Beleza? Que poderia ser um texto maior, menor, tanto faz. Mas o importante é saber que ele vai respeitar o tamanho do seu texto. Eu acho que foram todas as funcionalidades que eu lembro do Auto Layout. Se você aprendeu uma coisa nova, se isso te deu um insight interessante, se isso vai facilitar o seu trabalho, deixa aqui nos comentários. E também curte esse vídeo para que o YouTube entenda que ele é um conteúdo bacana e possa recomendar para outras pessoas conhecerem o canal também. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, que lá eu estou compartilhando dicas quase que diárias sobre Illustrator, Figma, Photoshop, todos esses softwares. E também uma dica de design para facilitar e simplificar muito a nossa vida. Meu nome é Éricles e até a próxima.